Nós faremos a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 20. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 7 a 20. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos falar com Deus, pedindo a bênção para este momento. Peço ao reverendo Naor Garcia que faça a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nossa palavra é de gratidão porque Tu nos trouxeste à Tua casa nesta noite. Todos que aqui estão, Senhor Deus, foram por Ti chamados, obedeceram a Tua vocação e se reúnem, Pai, neste lugar, para celebrar este culto de louvor e de adoração a Jesus Cristo. Agradecemos-te, porque podemos lembrar o fato histórico: Jesus nasceu lá em Belém. Agradecer-te, porque pela Tua graça e misericórdia, nasceu também nos nossos corações. Louvamos-te, ó Deus, por esta bênção maravilhosa, e que ela possa ser lembrada todos os dias da nossa vida, o nosso encontro com o Senhor Jesus. Agora pedimos, ó Deus, a Tua bênção para o Teu servo, mensageiro da Tua palavra nesta noite, que movido pelo Teu Espírito Santo, ele fala ao coração de todos nós, para que a Tua palavra, o Teu recado, sejam recebidos, ó Deus, com alegria, e permaneçam todos os dias no nosso coração, porque sabemos que vindo de Ti, será sempre para o nosso bem. Abençoa-nos nesta noite e recebe o louvor do Teu povo aqui reunido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, queremos ainda em tempo deixar o nosso abraço fraterno para todos que nos acompanham pela internet. E após, logo que nós concluirmos essa exposição da Palavra de Deus de maneira breve, então nós teremos início a cantata das crianças, Deus é Amor. Meus irmãos, a noite de Natal, que nós não sabemos exatamente quando teria ocorrido, se convencionou a cristandade que se comemorássemos nesta data,
e nós nos unimos a todos nessa época de cânticos, de louvor, e foi uma noite excepcional, foi uma noite que nós diríamos uma noite de milagres. As promessas dos profetas agora se cumpriam, e a longa espera para o nascimento do Messias havia terminado. Ele estava presente. Na narrativa de Lucas fala daquele dia sobre um recenseamento com fins de tributação, e fala também de uma longa viagem que José e Maria empreenderam para recensearem-se, pois eram da casa de Belém. E nesse tempo, o próprio tempo trabalhava, tudo convergia para esse acontecimento, para essa noite de milagres. E nós vemos que Jesus nasceu, como nós cantamos, na gruta de Belém, mas falando mais claramente, ele nasceu num estábulo, numa estrebaria. E o lugar estranho para aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nasceu num lugar bastante precário. E a sua cama foi, na verdade, a manjedoura, que nós a fazemos tão bonita na encenação, mas era um coxo onde os animais comiam. Ali nasceu, num lugar bastante incomum, o prometido. E nesse texto, que nós não vamos ter tempo suficiente, estamos apenas esboçando algumas ideias, nós vemos aí a manjedoura, os mensageiros celestiais e também a própria mensagem, o sentido, o conteúdo, o porquê de Jesus Cristo ter vindo à terra. Nós encontramos no versículo 7, deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Jesus, para hospedá-los, por isso que o nascimento acabou ocorrendo numa gruta, numa estrebaria. Não que José e Maria fossem miseráveis, eles tinham o suficiente. José era carpinteiro e talvez tenham se demorado muito, a própria gravidez de Maria, uma viagem difícil nessas circunstâncias. Quando eles chegaram à cidade, por causa desse recenseamento, estava já repleta também as hospedarias. O fato é que não havia lugar para Jesus na hospedaria. Nós já ouvimos muitos extraírem daqui uma lição, de que também para Jesus não tem havido lugar nas vidas de muitas pessoas. E se tem um lugar, é um lugar muito secundário. As pessoas têm tempo e têm oportunidade para todas as coisas. E talvez um tempo como esse se tornem mais sensíveis, mas na verdade nós temos que abrir o nosso coração, a nossa vida para Jesus, e Ele deve habitar conosco todos os dias. Mas essa manjedoura, é interessante que ela retrata a redenção de Cristo. Estava deitada numa manjedoura, perfeitamente disponível para todos, porque se tivesse nascido num palácio, quem sabe as pessoas mais humildes, como os pastores e outras pessoas, não teriam tido a oportunidade de chegarem até o menino Jesus. Mas ele nasceu num lugar acessível, onde todos poderiam realmente encontrá-lo. E essa palavra toda é importante porque Jesus, ele veio para todos nós. Diz assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E Jesus, o nome quer dizer, o nome dele não poderia ter sido dado outro nome, porque a palavra Jesus quer dizer Salvador. E as Escrituras e a mensagem que nós pregamos é uma mensagem de salvação. O apóstolo São Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não basta apenas nós termos esse conhecimento histórico, ou nos alegrarmos com alguns aspectos aí mais superficiais do Natal, se nós não temos essa crença, não só intelectual, mas também de nos rendermos a Cristo, de entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo Salvador. Porque o que pode acontecer de mais lamentável na vida do ser humano é ele passar por esta vida
e não ter uma experiência com Jesus Cristo como seu Salvador. E ele disse que aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Jesus recebeu muitas pessoas. Recebeu pessoas pobres, ricas, pecadores das mais diferentes classes, todos. Ele sempre recebeu a todos e deu a eles uma oportunidade de uma nova vida, de perdão, de esperança. E é muito importante quando nós lemos o Evangelho e vemos a bondade, a simpatia de Jesus e como ele acolheu a todos, inclusive as crianças, porque alguns adultos estavam assim importunados pelo fato de que as mães estavam trazendo seus filhinhos a Jesus para que ele pudesse tocá-los e abençoá-los. Os filhos não podem vir por si só, eles dependem dos adultos, dos pais, e aí nós incentivamos os pais para que tragam os seus filhos para a escola dominical. Eles poderão aprender muitas coisas nessa vida, mas se eles não aprenderem realmente de Jesus Cristo, e não tiverem uma experiência com Ele, eles terão passado pela vida de uma forma muito infeliz. Então essa manjedoura é muito significativa, mas também o mensageiro, né, o anjo, né? E o cristianismo aprendeu a cantar com os anjos. Diz aqui, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. O mensageiro foi um anjo celestial. Os pastores eram homens comuns que velavam pelos seus rebanhos à noite, e era uma noite como as demais noites, mas ela se tornou diferente. A glória de Deus brilhou ali. Quando Deus está presente, tudo se transforma. E esses pastores, então, tiveram essa experiência, e o mundo precisava de um Natal. Virando a parte da Bíblia, parece que é muito rápido, mas é chamado período intertestamentário. Passaram 400 anos sem que houvesse profeta, e havia uma religião muito formal e muito vazia, preocupada apenas com aspectos exteriores. O mundo precisava de um Natal, precisava de Cristo. E aqueles pastores tiveram o privilégio, assim, de primeira mão, de receber, né, desse mensageiro celestial, e teve a atenção desses homens. Esses homens receberam a mensagem de uma forma impressionante, nunca mais seriam os mesmos. Porque é diferente como cada pessoa recebe a mensagem. Jesus falou até dos diferentes terrenos. Tem pessoas que na hora parece até algo importante, mas depois se esquece, né? Mas eles receberam de uma forma diferente. Ficaram naturalmente assustados por aquele fenômeno, por aquela aparição do anjo, mas o anjo disse, não temais. Que palavra importante. Eu creio que mais do que nunca nós precisamos dessa palavra, não temais. Nós temos enfrentado dificuldades reais na vida dessa comunidade, nós não vendemos ilusão, mas nas nossas lutas, nós temos sentido que Deus tem estado conosco, e essa palavra que foi dita nesse contexto do nascimento de Cristo é uma palavra que também se encontra em outras partes do Evangelho. Mas o anjo disse, não temais. Essa palavra é uma palavra muito importante para a igreja, para nós, nesse tempo difícil. Nós devemos entregar os nossos medos àquele que nasceu em circunstâncias tão adversas, nasceu no estábulo. Eu não sei por que existem pessoas tão orgulhosas. Às vezes o orgulho intelectual é o pior dos orgulhos. Pessoas que realmente não compreenderam, né, a mensagem do Evangelho, que não se deram conta realmente de quão pecadores somos, de quão necessitados somos, de quão carentes nós somos. Por isso o ensino de Jesus começa assim, bem-aventurados humildes de espírito. É muito triste vermos pessoas arrogantes, e Jesus nasceu nessas circunstâncias, e a Bíblia diz, lembrai-vos do Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. A verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. Nós não nos impressionamos com pessoas pelos seus títulos,
pelas suas posses, ou pelas igrejas, pelas suas catedrais, mas Jesus estava ali naquele lugar humilde. Nós não somos contrários a termos um templo agradável, confortável, limpo. Aliás, deve ser assim. Mas a verdadeira habitação de Cristo deve ser nos nossos corações. E quando o homem está cheio de si, não há lugar para Cristo. É preciso que nós o recebamos, que haja lugar para Cristo e não fechemos a porta. Que exemplo esses pastores foram, no sentido de que eles ouviram, eles atenderam e eles anunciaram a mensagem. Quando o anjo desapareceu, eles disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o anjo nos deu a conhecer. Vamos até Belém. Meus irmãos, é nesse espírito que nós vamos hoje, na nossa imaginação, nos nossos sonhos, até aquela pequena cidade de Belém, que era tão cara para muitos servos de Deus do passado, onde viveu Ruth, a cidade de Davi, perto de onde Jacó sepultou sua esposa Raquel, e ali também deveria nascer o Cristo. A palavra Betlehem quer dizer casa do pão, e Jesus é o pão que satisfaz, é o pão que nos alimenta verdadeiramente. Esses homens, então, eles ouviram, eles acolheram, e eles anunciaram essa mensagem. Qual é a mensagem do Natal? É o sentido da vida. Quando nós temos sentido na vida, todas as outras coisas acontecem nos seus devidos lugares. Mas se nós perdermos esse sentido, então nós somos infelizes. A mensagem de um bebê nascido de uma virgem. Esse é um dos maiores milagres do cristianismo. Milagres como o nascimento virginal, a ressurreição de Cristo. Mas o grande milagre que Deus quer fazer é na nossa vida, é o novo nascimento e é uma transformação. Nós sermos novas criaturas. Mensagem conforme a profecia. Eu queria perguntar, eu vi numa loja e eu achei interessante, antecipe o seu Natal. Eu falei, como uma pessoa pode antecipar o Natal? Ele vai lá numa loja, ele está agora vivendo o clima do Natal, ele vai comprar talvez algumas coisas, uma árvore de Natal, alguma coisa assim, Não, meus irmãos, nós temos que saber o verdadeiro sentido do Natal. Nós não podemos perder nunca esse sentido do Natal. Eu creio que Jesus não tem nada contra as nossas comemorações, as nossas festas, a nossa árvore de Natal, nada disso. Mas desde que nós saibamos realmente qual é o verdadeiro sentido do Natal. O que significa para você? O cordeiro nascido numa manjedoura morreu pelos pecadores. Ele morreu por nós, ele morreu por mim, ele morreu por você. E como aqueles pastores nós devemos anunciar. E o que houve de maravilhoso é que subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, esses anjos louvavam a Deus. E é uma coisa que nós precisamos aprender também a louvar a Deus. Talvez nós não saibamos executar um instrumento com maestria, talvez não tenhamos condições de cantar no coro, no coral, mas podemos cantar com os nossos corações, com as nossas vozes, e exaltarmos a Jesus, que foi tão humilhado desde o seu nascimento, sofreu a oposição dos pecadores, e ele tem que ser exaltado na igreja. Infelizmente, a igreja evangélica, em alguns aspectos, se tornou num palco, pessoas que querem sobressair, mas na verdade quem tem que sobressair na igreja é Jesus Cristo. A grande atração do cristianismo não pode ser outra, a não ser Jesus Cristo, a sua obra vicária, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua glorificação e, por fim, a sua volta gloriosa que nós aguardamos. Meus irmãos, nós vamos continuar louvando o nosso Deus e teremos agora, então, a apresentação da cantata Deus é Amor. Vamos curvar as nossas cabeças para uma breve oração e, enquanto isso, creio que as crianças já poderão entrar. Ó Deus, abençoa, Senhor, esse trabalho e recebe nos lábios das crianças, das nossas crianças,
o louvor ao Teu nome. E muda, Senhor, os nossos corações. Que hoje também seja uma noite de milagres. Que nós saiamos daqui diferentes. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.